psicólogo, mais uma vez aqui na Orlândia Rádio. Dr. José Carlos Furlan Gomes, um abraço, tudo bem? Um abraço, Maurício, tudo bem? Graças a Deus. Estamos aí recuperando, passei uma semana, uma virose, meio mal, mas agora estamos aqui de novo, graças a Deus, junto com vocês, para debater alguns assuntos pertinentes da psicologia, aquilo que é da minha área de trabalho. Agora está tudo bem, né, doutor? Graças a Deus, graças a Deus. Então, graças tá a Deus, bom. estamos firmes. Bom, deixa o primeiro assunto que eu gostaria que o senhor falasse. Hoje eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, né, a respeito do relacionamento pais e filhos. Certo, Relacionamento certo. família. Sim, sim. Mas para começar, eu gostaria que o senhor falasse desse caso que aconteceu, desse aluno, né, de uma sala da oitava série lá em... O caso de Goiânia, lá em Goiânia. 13 anos, O menino de 14 anos. 13, 14 anos, Sim, sim. disparou contra os coleguinhas Sim. na sala de aula. Sim. Qual que leva, né, uma criança a praticar um crime desse, doutor? Ele pegou a pistola, uma pistola 40, né, da mãe, e levou para a escola e atirou. Sim, uma arma de... Segundo informações, ele sofria bullying. Olha, Maurício, não temos muitos elementos para falar sobre isso, mas pelo que a gente viu pela imprensa, pelas redes sociais, primeiro tem que se colocar se ele realmente, isso era uma questão de bullying. Precisamos entender o que é o bullying, não é? Porque hoje ficou qualquer brincadeira, qualquer gozação, qualquer coisa que se faz com um jovem, com uma criança, eles já denominam isso como sendo um bullying. E às vezes não é uma brincadeira, talvez uma brincadeira até de mau gosto. O que me chama a atenção é que a característica dos jovens que sofrem e das crianças que sofrem bullying são realmente crianças mais intimidadas, crianças mais quietas. E elas, por ter essa intimidação, elas sofrem mais uma pressão com respeito a bullying. Elas sofrem mais uma pressão e elas geralmente ficam deprimidas, elas pensam mais numa questão de suicídio. Eu sei que já na minha profissão, já atendi vários casos dessa natureza. E eles vão, às vezes, conversam com os pais, e os pais os encaminham para a gente e demais outros profissionais, onde a gente procura dar força para que a criança, de uma maneira civilizada, comece a reagir e começar a sair daquele processo de bullying. Graças a Deus, ao longo dessa minha vida profissional, muitos conseguiram sair do bullying de uma maneira inteligente, de uma maneira forte, mas sem uma violência que foi estampada. Então, a gente precisa começar a ver alguns pontos desse caso lá em Goiânia. Primeiro isso, o menino disse, olha, eu fiz isso baseado em dois fatos. Um fato que aconteceu lá nos Estados Unidos, né, que os jovens sofreram bullying, foram lá e mataram o pessoal, e outro fato que aconteceu no Rio de Janeiro também, uma época aí passada. Isso me chamou muita atenção, porque ele foi buscar um fato, esse caso dos Estados Unidos foi em 1999, e nós estamos no ano de 2017, foi antes até dele ter nascido. Então me preocupou isso, falar, puxa vida, como é que esse jovem foi buscar um fato desse? E existe alguns filmes que aqueles dois que fizeram a tal atrocidade lá nos Estados Unidos, eles treinavam tiro, eles arquitetaram fazer tudo aquilo ali. Então, dificilmente quem sofre, a personalidade de uma pessoa que sofre bullying é uma personalidade que vai fazer esse tipo de situação. Isso me chama atenção. Essa capacidade dele reagir, né, dessa forma tão violenta. E a maneira dele atingir não só aquele que estava fazendo bullying, segundo eles, a notícia aí que ele levou um desodorante, falava que ele era fedido, como também um amigo dele, que ele matou. Então é uma questão extremamente preocupante. E essa preocupação nos leva a dizer, será que existia realmente bullying? Ou é um jovem, uma criança, onde faltou toda uma estruturação de conversação dentro do núcleo familiar?
Porque a criança que sofre bullying, a primeira questão que ela faz é levar o assunto para a família. Ele fala para o pai, fala para a mãe, olha, quero sair da escola, chega na escola triste, chega na escola chorando, olha, o que eu vou fazer? E geralmente os pais que nos procuram. E às vezes tem pais que nos procuram orientando para fazer o quê? E tem pais que mudam o filho até de escola. Então, o que dá a entender é que existia também, me parece, não estou querendo aqui ser precipitado, mas um distanciamento de comunicação entre os pais desse jovem e ele. Tá certo? Porque o bullying, os pais ficam sabendo. No bullying, as autoridades escolares ficam sabendo. O senhor, desculpa interromper, doutor, o senhor disse que tem diferença, né, entre bullying e gozação. Mas que diferença é essa? Porque o bullying é uma sistematização da violência. Todo dia fica pegando no pé daquela pessoa até ela ficar irritada, até ela ficar... O agressor do bullying faz com que o agredido se sinta extremamente acuado, amedrontado. Tem o bullying com palavras, tem o bullying com gestos. Existe o bullying na rede social, com existe agressão física, existe bater, tapinha na cabeça, tapa na orelha, passar a mão na bunda, desculpe o termo, mas existe ficar dando murro, ficar fazendo provocação. O agressor provoca quem sofre o agredido, porque sabe que o agredido tem medo de reagir. Isso caracteriza um bullying. Porque quando reage na primeira vez, ele deixa de ser agressivo. Então vamos supor que alguém vem dar um tapinha, o outro dá um rebate, também dando um tapa com um pouco mais de força. O agressor já fica meio temerário. O agressor, quem faz bullying, tem uma característica um tanto quanto sádica. Ele gosta de ficar provocando, porque sabe que o outro vai ficar extremamente... E isso, quem sofre bullying é o mais quietinho, é o mais nerdinho, é o mais, entre aspas, babaquinha. Ninguém faz bullying com quem é forte. Uma criança que reage de uma maneira forte, ela não sofre bullying. Sofre bullying quem tem esse aspecto de aceitar passivamente as coisas. Mas aí ele aceita e vai tratando isso. Depois... Não, ele aceita e ele busca uma ajuda. Então, o menino que sofre bullying, a criança que sofre bullying, primeiro ela busca por ela. Então ela chega em casa triste, chorando, fala com os pais, fala com a mãe fala com a coordenadora da escola, pede uma ajuda para o pessoal da escola. Ele faz uma denúncia para outros. Como ele não consegue reagir, ele busca uma ajuda. Dificilmente uma criança, eu tenho 37 anos de experiência profissional, dos casos do universo que eu atendi, de garotos com bullying, que sofreram bullying, e adultos também, que têm sequelas de bullying sofrido nas suas infâncias e juventude, dificilmente eles sempre procuram uma ajuda. Muitas vezes as escolas, não estou julgando ninguém, as escolas ficam negligenciadas nisso. Muitas vezes as escolas, elas não olham, não reparam, acham que é gozação ou não, mas o bullying é uma violência repetitiva, contínua, e que vai intensificando a violência, porque quem sofre bullying fica de uma maneira extremamente intimidada. Agora, esse menino, esse caso, o que me estranha é os pais não estavam sabendo disso, pô. A coordenadora da escola não estava sabendo, os professores não estavam sabendo. Ué, como? Se isso não estava, eles estavam sabendo, havia uma certa negligência a nível escolar, havia uma certa negligência, porque quem sofre bullying não vai falar assim, porque eu vi algumas declarações, não sei se são verdades ou não, porque via redes sociais, imprensa, enfim. Não, ele dizia assim, olha, um dia eu vou matar esses caras, eles estão sofrendo bullying. Dificilmente a característica de personalidade da pessoa que sofre bullying é de buscar ajuda e não de fazer isso por justiça própria. Pode ter um erro, mas onde que ele foi se pautar? Ele foi se pautar em redes sociais, alguma coisa, de casos que foram de grande violência, casos extremados.
Então tem que se observar muito mais a questão da personalidade dessa criança, desse jovem. E esse fato vem alertar nós, pais, vem alertar todos nós desse país. Nós precisamos começar então a averiguar, os pais, como é que está sendo a comunicação com seus filhos. Os pais, como é que está sendo a comunicação, como é que está o seu dia a dia dos filhos na escola. Isso tem que começar a ser observado, para que tais coisas, que tais atrocidades não se repitam. Isso é um sinal de alerta para toda a sociedade. E eu acredito que a partir daí, não estamos aqui para julgar certo ou errado, quem fez ou quem não fez. O certo é como que está a comunicação entre pais e filhos, como que existe essa relação. E que bases de princípios de vida que nós estamos dando para os nossos filhos. Eu acho que esses pontos são pontos que precisam ser extremamente observados e focados. Que valores nós estamos passando para os nossos filhos? Até que ponto nós deixamos nossos filhos à mercê das violências que existem através dos jogos, dos games, através da violência que nós mesmos praticamos, às vezes com nossos filhos, gritando, xingando, às vezes nós fazemos bullying com nossos filhos, da maneira que nós tratamos eles. Às vezes professores também são agressivos dentro das suas salas de aulas. Quantos professores que não xingam os meninos de burro, que não xingam os meninos, vocês são um bando de tapados, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Então, essa questão da violência, ela precisa ser extremamente observada. Essa questão, nós não podemos analisar esse caso de Goiânia como um caso externo a nós, mas nós temos que observar esse caso lá de Goiânia, essa fatalidade. Como é que nós estamos educando nossos filhos? Como é que estão sendo as nossas escolas? Que se nossos filhos fazem bullying com os outros, se nossos filhos são agressores sociais, como quem faz bullying, então eu acho que precisa dessa dose. Eu acho que dentro de um processo educativo de pais e filhos, nós como pais temos que estar preocupados com os 3 aspectos na estrutura de educação dos filhos. O primeiro aspecto é o aspecto corporal. Né? Nossos filhos, os cuidados com a alimentação, os cuidados com o corpo. Nós vivemos num país onde a obesidade juvenil e infantil tem se elevado muito. Não se pratica esporte, não se cuida do corpo, a alimentação toda errada. Eu acho que o primeiro aspecto de nós pais lidar com os filhos é isso. Questão da alimentação, incentivo a esportes, incentivo para que eles zelem melhor do corpo. O segundo aspecto, nós temos que ver os aspectos das questões psicológicas. Conversa, o que nosso filho pensa, o que nosso filho quer de vida, o que ele projeta para o futuro, o que ele gosta de estudar, o que ele não gosta. Os aspectos, então, de inteligência, de conversações sobre isso. Também os aspectos emocionais. Nós abraçamos nossos filhos, principalmente estou falando isso para o pai, para a figura do pai. Abraça o seu filho, você considera o seu filho, você permite que o seu filho fale o que está dentro dele. Como é que você ajuda seu filho no trabalho das emoções dele? Isso é fundamental. Assim como é fundamental filhos determinados. Nós vivemos uma juventude, às vezes nós fazemos muito para os nossos filhos. Hoje nós fazemos demais para os nossos filhos e não deixamos que nossos filhos façam. Sabe, os pais já apresentam para os filhos um mundo já muito pronto, muito fácil. Tudo é muito fácil. Eu vejo pais se desdobrando, fazendo para os filhos. Parece que são escravizados em fazer aquilo que os filhos querem e não permitir que os filhos ajam. Não permitir que formem filhos, principalmente do sexo masculino, que tenham determinação, que sejam pessoas firmes, que sejam pessoas mais concretizadas. Então, quando os pais se preocupam com a educação do corpo, sabe, dos filhos, se o filho está gordo, se não está gordo, às vezes tem pais que riem dos filhos, ô gordinho, ô obeso, elefantinho, tal, ou a filha, e não faz, olha, o que nós precisamos fazer para educar isso? E educar esse lado psicológico. Converse com os filhos, dê orientações de vida, vê o lado emocional, veja questões de força e de vontade. E também aspectos mais profundos, a consciência dos filhos.
Esse tema, esse aspecto que nós começamos a abordar hoje desse bullying aí, que o pretenso bullying, que eu não acho que é tão bullying assim, feito aí em Goiânia, puxa, é um movimento dos pais sentarem com seus filhos e perguntar se na classe deles está existindo isso. Eu vou te dizer uma coisa, eu acho que quem precisa de um tratamento, de um tratamento psicológico, são os pais deles. Eu não posso dizer isso, mas os pais, pode ser, não vou descaracterizar isso. Esse jovem pode estar dentro de um lar extremamente violento e ser fruto disso. Não podemos descartar, não estou julgando ninguém, pelo amor de Deus, mas é uma hipótese. Então, Maurício, isso, como é que vive dentro dos lares? Então, doutora, os pais estão muito distantes dos filhos. Perfeito. Hoje existe um distanciamento dos pais com os filhos enorme. Os pais acham que precisam somente dar as coisas materiais para os filhos. Não tem aquele tempo de bater um papo, de trocar uma ideia, de saber como é que foi lá na escola, o que você aprendeu, o que está acontecendo. Sim, mas não é que não tem tempo, não arrumam tempo. Não arrumam tempo. Ou seja, não está nem aí. Não está nem aí para os filhos. E acho que delega os filhos para a escola e a escola tem que educar o caráter dos filhos. A escola não tem que tratar o caráter do filho. A escola existe para dar ensinamentos. A escola existe para cobrir uma lacuna que os pais não têm, que é dar informação, dar conhecimento, ajudar a desenvolver a inteligência. Embora nós vivemos num sistema educacional no Brasil, não estou culpando, não estou dizendo que as professoras são culpadas, nem os diretores, pelo amor de Deus, estou falando do sistema educacional plantado no Brasil, para mim é um dos mais infelizes que existe na história. Você preparar uma juventude para prestar vestibular é o fim da picada, meu. Eu acho que isso é o sistema mais decadente que existe. Nós temos que, as escolas existem para ajudar os filhos a pensarem. As escolas existem para aprofundar os filhos na física, na matemática, ajudar no raciocínio profundo deles. Agora, quando você vê uma massa de uma juventude bonita, inteligentíssima, mas mal canalizada para prestar vestibular, tudo é feito. Crianças com 10 anos tendo que fazer simulado em sábado. Que é isso? Está fora da casinha, meu. Eu acho que a questão é ajudar as crianças a raciocinarem, não entrar nesse mecanismo competitivo que existe aí, muito ruim. Maturana, no Chile, também falava sobre muito isso. Agora, a questão, então, dos pais, preocupar com a questão do corpo dos seus filhos, preocupar com os aspectos psicológicos, vendo a inteligência, o desenvolvimento da inteligência, o desenvolvimento emocional, e fazendo com que os filhos façam mais, sejam crianças mais determinadas, é fundamental. Além disso, o trabalho de consciência. O que nós fazemos para despertar a consciência dos nossos filhos? A consciência ecológica, a consciência de amor ao próximo, a consciência de considerar as pessoas. A consciência de entender que ele tem que ser uma pessoa que tem que respeitar o próximo e respeitar a si mesmo. Onde existe? Onde está? Então, isso nunca foi tão necessário, a educação da consciência. Nunca foi tão necessário desenvolver nossos filhos para que eles possam ser pessoas sensíveis de uma maneira inconsciente. Inegavelmente, quando nós fazemos, nós permitimos que esses campos da emoção, da inteligência, da consciência sejam melhores, nossos filhos serão mais criativos. Qual que é o dom dos nossos filhos? Nós, como pais, temos que saber que dom nossos filhos têm, ou seja, o que eles gostam de fazer. E aquilo que eles gostam de fazer pode se tornar o quê? A profissão deles. Desde pequeno nós temos que saber ajudá-los. Se teu filho é canalizado para o esporte, incentive o esporte. Se a tua filha gosta de dança, de música, de balé, enfim, canalize para isso, para o dom artístico, ou para o dom da matemática, ou para o dom da literatura, seja o que for. Cabe a nós pais fazermos isso. E principalmente nós temos que estar com uma preocupação muito grande, além desses cuidados que eu já disse, um cuidado com a parte da espiritualidade dos nossos filhos. Até que ponto quanto nós falamos de Deus para os nossos filhos? Quanto nós agradecemos o alimento, a Deus pelo alimento que dá, pela casa que nós temos, pela roupa. Nossos filhos têm conhecimento disso? Ou nós somente delegamos para os nossos filhos
eles vão para o catecismo, para as escolas dominicais. Até que ponto os pais terceirizam seus filhos para as escolas e não assumem que a base, quem tem que dar toda a base, somos nós mesmos. Tem que identificar, né, doutor? A educação vem do berço. Sim, a educação vem de casa, vem do berço. Você está correto de razão. E nós precisamos resgatar isso. Nós precisamos ter uma fonte, uma clara evidência, sabe, ficar claro isso para nós. Filhos é a coisa mais importante que nós temos na vida. Os filhos, eles precisam ser zelados de uma maneira extremamente amadurecida por nós pais. E eu fico assim muito preocupado com esse questionamento. Eu não estou acusando ninguém. Esse menino que fez essa atrocidade, esse homicídio, eu fico pensando como é que era o meio familiar que ele vivia. E penso também naqueles que morreram, como aquela menina que acho que vai ficar tetraplégica, paraplégica, não sei. Como é que eram os lares ali também? Como é que estão esses lares? Então, esse alerta, esse caso de Goiânia é um alerta social. Nós não podemos analisar friamente como um caso externo a nós. Essas coisas podem um dia acontecer conosco, com pessoas próximas a nós. Nós estamos vendo que a violência está tendo uma escala, onde um país que vive numa impunidade, onde um país onde os órgãos superiores dão um péssimo exemplo para nós. Péssimo exemplo de corrupção, de malandragem, de falta de punição mesmo. Então nós temos que observar isso. Nós temos que proteger nossos filhos de uma maneira extremamente profunda. Eles são nossos tesouros. Não existe nada mais importante na vida nossa que nossos filhos. E o que nós estamos fazendo com eles? Nós temos uma relação superficial com esses filhos. Nós precisamos acordar. Nós precisamos nos alertar com tais fatos. E temos um caminho. Esse caminho, que pessoa que nós estamos formando ali? Eu fico pensando na dor daqueles pais também, desse menino que está preso. Eu fiquei me colocando no lugar deles. Você sabia que um filho teu matou o outro? E pior ainda, fico me colocando também no lugar dos pais que perderam seus filhos. Eu acho que isso é uma alerta. Eu acho que nós precisamos nos amadurecer com os fatos que estão acontecendo. Eles são alertas para nós. E eu torço para que cada dia, sabe, Maurício, nós saímos dessa sociedade que quer desse sistema que nos quer tanto engolir, que nos quer tirar tempo, que quer nos distrair para fazer coisas tão superficiais. E comecemos a investir fortemente, de uma maneira profunda, naquilo que nós temos de melhor, naquilo que Deus nos emprestou, que são nossos filhos. Eu vejo assim a vida, desse caso de Goiânia. Doutor, muito obrigado mais uma vez pela presença do senhor aqui na Orlândia. Eu que te agradeço, Maurício. Espero que muitos pais possam ouvir isso e tenha com isso ajudado muitos pais. Um grande beijo a todos, um grande abraço e que possamos sempre cuidar bem dos nossos filhos. Bye, bye. Conversando.